Hoje o que a gente vai fazer, cara? Eu tava essa semana desenvolvendo um projetinho que eu mostrei aqui na última live, que ele é um projeto de upload, é um app desktop feito com Tauri. Tauri, pra quem não sabe, é uma tecnologia feita em Rust para construção de apps desktop utilizando tecnologias web, ou seja, o front-end do app ele continua sendo HTML, CSS, JavaScript, e você tem uma parte ali em Rust, que não é que serve como back-end da sua aplicação, mas serve como uma porta para o front-end, que é feito em JavaScript, conseguir acessar as funcionalidades nativas. Então, se eu quero, por exemplo, que lá quando o usuário clicar no botão do front-end, rode algum script que vai acessar os arquivos locais ali do computador do usuário. O JavaScript hoje não tem acesso aos arquivos, por exemplo, do computador do usuário, ou seja, o Rust faz essa camada e expõe eventos. Mas o ponto não é esse, porque a gente não vai focar aqui na parte de Rust hoje, porque eu fiz esse app, ele já tá, posso até mostrar pra vocês como é que ele tá ficando. Deixa eu acessar aqui. Mas hoje a gente vai construir o back-end para que esse app possa funcionar, porque esse app ele é um app onde eu vou fazer upload de arquivos temporários. Então a ideia é que o usuário suba um arquivo, ele automaticamente coloque no clipboard, aí no Ctrl+V do usuário, o link para aquele arquivo que ele subiu, e o usuário pode compartilhar esse link com outra pessoa. E aí, depois de alguns dias, esse arquivo simplesmente expira. Ele é deletado. Assim eu tenho, digamos, um controle de storage, né? Eu não tenho um custo muito alto de storage, mas ao mesmo tempo eu tenho a praticidade de conseguir enviar links rápidos para as pessoas, porque isso é uma necessidade que eu tenho hoje no meu trabalho. Por isso que eu criei isso, né? Às vezes alguém me pede, Diego, grava um vídeo aí pra gente postar no Instagram, por exemplo. Eu vou lá, posto rapidinho, só que daí hoje eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que subir no Drive, às vezes dar permissão pra pessoa acessar. Cara, é meio chato assim. Então eu fiz isso, né? E aí, deixa eu tirar o chat aqui. Como é que o app vai funcionar? Aqui em cima, ó, tá o appzinho. Ele é basicamente isso aqui. E aí, o usuário pode arrastar o arquivo aqui pra cima, ou selecionar, ou colar o arquivo do clipboard e visualizar os últimos uploads dele. Então, eu vou basicamente hoje criar um back-end que suporte que eu faça opere nessas funcionalidades, né? E aí, o que eu fiz aqui já no meu VS Code pra adiantar algumas coisinhas aqui pra gente, né? Eu já deixei meio que pré-documentado os requisitos e alguns trechos de código de outras aplicações que vão ajudar a gente a construir esse software, porque eu vou utilizar algumas técnicas que eu já usei em alguns outros apps. Isso é uma das coisas que provavelmente vocês devem fazer todos os dias, né? Então, tipo, vou criar um projeto novo, não vou sair, tipo, imaginando como que eu vou fazer as coisas do zero. Vou lá abrir meus projetos, meu leque de portfólio, meus projetos que eu já criei outras vezes e vou ver como é que eu já fiz no passado pra copiar o que já tá dando certo, né? Então, o que eu vou usar nesse app? Vai ser uma stack bem, digamos, conservadora. Então, vou usar Node, Fastify como framework, Prisma como ORM para acessar o banco e Cloudflare R2 para upload de arquivos. Eu já vou falar o que é o Cloudflare R2, caso vocês nunca tenham usado, um pouco dos diferenciais também para outras tecnologias semelhantes. Mas aqui eu basicamente separei os requisitos do meu app, e quem aí não fez faculdade, não fez engenharia de software, nunca leu nenhum livro sobre engenharia de software, né? A gente divide requisitos da aplicação, que são basicamente as funcionalidades, vamos pensar assim, como a aplicação vai funcionar, em 3 categorias: requisitos funcionais, regras de negócio e requisitos não funcionais. Então, o que acontece? Requisitos funcionais as funcionalidades da aplicação, o que o usuário vai poder fazer na minha aplicação. Regras de negócio, elas sempre vão estar associadas com requisitos funcionais, ou seja, um requisito funcional pode ter uma ou mais regras de negócio. Então, regras de negócio são geralmente aquelas condicionais, são coisas que vão modificar o comportamento de funcionalidades da nossa aplicação. Então, por exemplo, um requisito funcional: deve ser possível realizar novos uploads. Isso aí é uma funcionalidade simples, né? Da maneira mais simples possível. Só que aí eu tenho uma regra de negócio, que, por exemplo, só deve ser possível realizar upload de arquivos seguros. E aí aqui tem seguros, né? Porque eu botei seguros para não deixar a frase muito grande. Mas aqui embaixo eu botei basicamente quais são os tipos de arquivo que eu quero evitar que sejam subidos ali pelo usuário, né? Tipo, eu não quero que o usuário possa subir arquivos executáveis, DLL, BAT, CMD, até para evitar arquivos maliciosos, né? E aí eu tenho, por exemplo, deve ser possível visualizar os últimos 5 uploads realizados. Eu vou manter isso aqui o mais simples possível para a gente conseguir fazer o máximo que a gente puder hoje, e depois a gente vai dividindo em outras lives e por aí vai. E aí aqui eu tenho mais, por exemplo, o upload deve ser removido automaticamente depois de 7 dias, só deve ser possível visualizar uploads não expirados, né? Então não faz sentido eu permitir que uma pessoa abra o link de um upload que já passou os 7 dias.
só deve ser possível realizar upload de arquivos seguros e só deve ser possível upload de arquivos de até 1 GB cada um, até para eu não extrapolar, a pessoa for lá e fazer um upload de um arquivo 500 GB, tipo, vai cagar o meu storage, que é o que eu não queria, né? Até por isso que eu botei que os uploads expiram em 7 dias. E aí eu tenho requisitos não funcionais. Requisitos não funcionais são requisitos técnicos, que geralmente eles ditam para onde que eu vou caminhar, como que eu vou resolver esse problema tecnicamente, né? E aí eu posso, mas eu não preciso ser muito granular nos requisitos não funcionais, tipo, devemos usar Node. Eu não preciso fazer isso, né? Tipo, se a stack já está definida, mas eu preciso colocar pontos de decisão que são cruciais para que o problema seja resolvido. Então aqui, por exemplo, a gente vai utilizar o Cloudflare R2 para upload de arquivos. Isso aqui é crucial e eu já explico o porquê que isso aqui é crucial. O upload deve ser feito diretamente pelo front-end utilizando Pre-Signed URLs. Isso aqui o que é? Basicamente, a gente tem várias estratégias de upload dentro de uma aplicação. Quais são essas estratégias? Eu posso fazer upload do front-end para o meu back-end e o meu back-end fazer upload para um terceiro, que é um Amazon S3 da vida, um Cloudflare R2, qualquer sistema de storage de arquivos. Só que vocês concordam comigo que se o meu front-end está enviando, por exemplo, um arquivo de 1 GB para dentro do meu back-end, depois o meu back-end está enviando 1 GB para dentro do meu storage, eu estou basicamente desperdiçando banda ali do local onde meu back-end está hospedado. Porque o meu front-end não poderia fazer upload direto para o meu sistema de storage, ao invés de ter que passar pelo back-end, eu posso. Só que se eu abro para o meu sistema de storage receber upload de arquivos direto do meu front-end, isso pode ser uma brecha de segurança, porque o que vai me garantir que outras pessoas não descubram a minha URL de upload lá do meu storage e façam uploads direto lá para dentro? Porque o meu back-end, como ele é um meio termo ali dentro, ele pode ter um sistema de autenticação ali dentro que valida um token e não permite que usuários façam upload diretamente lá para dentro do storage. Só que por isso que a gente vai usar um conceito chamado Pre-Signed URLs. Pre-Signed URLs, o que elas são? São URLs que possuem um token de autenticação na própria URL. Só que esse token de autenticação, ele expira muito rapidamente. Questão às vezes de 5, 10 minutos. Ou seja, a gente vai enviar do back-end para o front-end uma URL assinada. Essa URL, o front-end vai poder usar diretamente para fazer o upload lá para dentro do sistema de storage. Ou seja, ele vai usar essa URL para fazer upload e depois que ele usar essa URL expira e não vai mais poder ser utilizada para novos uploads. Além disso, a gente vai fazer com que os links para compartilhamento devem ser assinados também, evitando o acesso público. Ou seja, quando eu faço o upload de um arquivo para o meu sistema de storage, esse sistema vai ter uma URL para eu acessar esse arquivo publicamente. Só que não faz sentido eu deixar todos os arquivos públicos, porque se alguém descobrir ali fazer, sei lá, um software que fica tentando chutar nome de arquivo, vai ver que a pessoa daqui a pouco descobre vários arquivos lá dentro. Isso não é legal. Por isso, quando eu enviar o link para uma outra pessoa acessar os meus arquivos, esses links eles também precisam estar assinados. Ou seja, a pessoa que vai receber esse link, ela precisa ter um link que só ela consegue acessar. Senão, não faz sentido. E aí eu botei aqui algumas anotações importantes que são os memetypes que eu não quero permitir que façam, que seja possível fazer upload, né, arquivos sensíveis, digamos assim, e alguns trechos de código aqui para a gente fazer conexão com o Cloudflare, que é algo que eu já usei em outra aplicação, e também eu deixei um trecho de código de como que a gente gera uma URL assinada, que eu acabei de falar, né, uma pre-signed URL para fazer upload, e como que a gente faz upload do front-end para esta URL, então, para a gente usar depois. Isso é algo que eu usei em outro software, então eu copiei aqui para a gente pular algumas etapas. E aí, como eu falei, a gente vai estar utilizando aqui nesse software o Cloudflare R2. O Cloudflare R2, ele é uma alternativa ao Amazon S3, eu não sei se vocês já utilizaram. O Amazon S3 e o Cloudflare R2, eles são basicamente aplicações feitas para storage de arquivos, então a gente usa eles basicamente para armazenar arquivos maiores, né? Até porque não faz sentido armazenar arquivos no banco de dados na maioria das vezes, e não faz sentido usar o disco da aplicação para armazenar arquivos, porque as maiorias das aplicações hoje, elas precisam ser stateless, né? Elas não podem guardar dados, porque as aplicações, para que elas sejam escaláveis, elas não podem ter qualquer tipo de informação gravada em disco. Deve ser possível apagar o servidor e criar ele do zero, e a aplicação tem que continuar funcionando do total zero. Por isso, quando a gente lida com upload de arquivos, a gente salva esses arquivos em um sistema à parte. E aí hoje os mais famosos, com certeza, a Amazon S3, e aí no caso aqui o Cloudflare R2.
O Amazon S3 com certeza é mais famoso, só que qual que é o grande diferencial do Cloudflare R2 para o Amazon S3? Primeiro, o Cloudflare R2 ele não tem taxa de egresso. O que que isso quer dizer? Se alguma pessoa fazer o download ou visualizar um arquivo que eu fiz upload dentro do meu bucket do Cloudflare R2, que é da minha pasta, eu não sou cobrado por isso. No Amazon S3, a gente tem um custo por download ou visualização de arquivos. Como eu estou criando um sistema que eu não vou só fazer o upload do arquivo, e sim vou compartilhar esse arquivo com outras pessoas, e essas pessoas vão visualizar e baixar esse arquivo, o Cloudflare R2 com certeza vai ter um custo menor para mim. E uma outra vantagem que a gente tem ao utilizar o Cloudflare R2 é que a Cloudflare ela foi muito esperta na hora que ela criou esse serviço. Por quê? Eles não criaram uma nova API para tu ter que aprender, digamos, Diego, eu já usava o S3 da Amazon, agora eu vou ter que aprender a usar um novo, que é o Cloudflare R2. Não, eles simplesmente copiaram toda a API da Amazon e jogaram dentro da Cloudflare. Ou seja, até quando tu for ver aqui dentro de API, ó, como que tu faz para se conectar no Cloudflare? Eles recomendam tu usar a API da Amazon. Olha só. Simplesmente você vai usar a mesma API da Amazon para se conectar no Cloudflare. E aí aqui embaixo tem basicamente todos os métodos da API e quais métodos são suportados pela Cloudflare e quais não são. Ó, todos que tem esse checkzinho são suportados, como você bem pode ver. E aqui tem um X nas opções que não são suportadas, porque são opções específicas lá da Amazon. E aí, claro, a gente não tá na Amazon, por isso que a gente não tem elas. E olha só, quase praticamente todos os métodos aqui que a gente pode fazer no S3 também são suportados aqui dentro do Cloudflare R2, e por isso que a gente vai utilizar essa ferramenta. E aí, pra gente começar, galera, é muito importante que, claro, não façam isso agora, né? Façam no momento depois gravado e tudo mais, mas é muito importante que vocês tenham uma conta na Cloudflare. Eu tenho uma conta aqui dentro, e aqui dentro tem R2. Lembra que você tem um plano gratuito aqui, dá para usar muito tranquilamente. Você vai ter que criar um bucket aqui dentro, que é simplesmente uma pasta, digamos assim. E aí eu geralmente tenho um bucket por aplicação e por ambiente de desenvolvimento. Então eu já criei aqui o Rabbit Hole, que é o nome da minha aplicação, _dev, ou seja, o meu bucket, enquanto eu estou em desenvolvimento. E aí é muito importante que desse bucket aqui, você venha depois aqui dentro em... ou melhor, volta aqui do lado e aqui na direita você vem em Manage R2 API Tokens. E aí você cria uma nova API Token, que é uma chave para acesso à API do Cloudflare, beleza? Coloca o nome que você quiser. Aqui embaixo você seleciona a opção Object Read and Write. E aqui embaixo você bota Apply to Specific Buckets, ou seja, essa chave API só vai funcionar especificamente para o nosso bucket, que no caso aqui é o Rabbit Hole Dev. E aí quando você criar esse API Token, ele vai aparecer na sua tela. Eu não vou criar aqui agora, porque como eu estou em live, vai deixar o token exposto para todo mundo. Mas ele vai aparecer na sua tela 3 informações que são importantes. A Access Key ID, o Access Secret e, por último, o Endpoint da API. Esses 3 carinhas aí, você copia para dentro da sua aplicação, coloca num .env com o nome que você quiser. Aqui eu criei Cloudflare Endpoint, Cloudflare Access Key ID e Cloudflare Secret Access Key. E aí aqui eu usei uma extensão que deixa essas credenciais escondidas, porque eu estou em live, né? Mas ela é basicamente um texto, né? Então a URL e 2 textos aqui que são a chave de acesso e a chave secret, que essa sim não pode, digamos, ficar pública, né? De jeito nenhum, né? E aí a gente vai começar criando o nosso projetinho aqui. Vamos lá, e agora eu vou criar um projetinho em Node aqui, deixa eu aproveitar o máximo da minha tela. Eu tô usando aqui o Node na versão LTS, que tá 20.11 no momento aqui. Eu recomendo que vocês tenham alguma ferramenta para controle de versão do Node. Eu uso o N. Existe o NVM, o N, o SDF, tem vários. Eu uso o N mesmo, e aí eu consigo sempre ter a versão LTS. É importante que você esteja rodando essa versão depois da 20.6, porque o Node ele tem suporte a variáveis ambiente nativamente, né? Não precisa instalar o .env. Então, por isso que eu estou mostrando a versão do Node que eu estou utilizando. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? A gente poderia usar ban aqui, mas como eu quero fazer tudo com Node, deixar o mais conservador possível, eu vou usar o PNPM como gerenciador de pacotes. Se você quiser usar NPM, Yarn, o que você preferir, tanto faz. Eu vou rodar o PNPM init só para ele criar o package.json. Já vou instalar aqui o Fastify, que é o framework que a gente vai estar utilizando. Vou instalar também o Prisma como dependência de desenvolvimento, que é o RM que a gente vai estar utilizando.
Vou criar uma pasta source, que a gente vai botar os arquivos ali dentro. E vou rodar um Prisma init. Eu vou usar banco Postgres. Então, eu vou deixar o padrão dele, que já é Postgres. E aí eu tenho o schema.prisma aqui dentro. O que a gente vai fazer aqui agora? Só para começar, eu vou criar meu primeiro model, que seria minha tabela. E vou chamar ela de file. Então, cada arquivo que o usuário pode fazer upload, eu vou botar aqui o ID é uma string, é uma primary key, e ele vai ser gerado automaticamente. E eu vou usar aqui um CUID como algoritmo de geração de ID único. Poderia ser um UID também, tanto faz. Vou usar o CUID, que ele é um pouquinho mais curto, porque como eu vou ter que compartilhar esse arquivo depois, eu penso que talvez o ID pode ir na URL. Então, como ele é um pouquinho mais curto, ele vai ser mais bonitinho na URL, digamos assim, né? Aqui eu vou ter, sei lá, o nome do arquivo, posso armazenar o tamanho, sei lá. Não vou botar muita coisa, porque por enquanto é só para ver se o banco está funcionando. Então, eu vou botar aqui uma data de criação do arquivo. E o default vou botar como null, né? Então vai pegar a data atual na hora que eu criar. Aí eu preciso fazer a conexão com o banco de dados. Então aqui no meu .env, ele já criou o meu database URL. E por padrão ele vem com essas credenciais aqui, ó. Só que eu não vou usar essas credenciais. Eu vou botar usuário Postgres, senha Docker. E aqui o nome do banco, Rabbit Hole. E aí eu vou copiar isso aqui, ó. E vou jogar lá pra dentro do meu .env. Lembrando que aqui eu estou usando uma extensão que esconde. Deixa eu até botar aqui para baixo e mostrar os secrets. Ó, ficou mais ou menos assim a minha URL de conexão. E aqui, se você já tiver um banco rodando, você pode botar as credenciais do seu banco. Aqui eu não tenho nenhum banco rodando. Deixa eu ver. Até o meu Docker está desligado. Eu vou abrir o Docker aqui, porque eu vou usar o Docker para rodar o meu banco de dados em Postgres. E aí eu vou criar aqui um Docker Compose.yaml, que vai ser o arquivo de receita, digamos, de todas as dependências que a minha aplicação tem, que por enquanto é somente o Postgres. E aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar de uma outra aplicação que eu tenho aqui. Eu tenho uma aplicação aqui, ó, essa aqui, que eu tenho um Docker Compose aqui, ó, que ele só sobe um Postgres. Então ela só sobe um Postgres com o usuário Docker. Aqui eu vou deixar... ele tá subindo com o usuário Docker? Pode ser. Eu vou lá nas minhas variáveis ambiente e altero isso, né? Docker. Ao invés de Postgres. E o DB aqui precisa ser Rabbit Hole. Beleza. Deixa eu ver se tem algum container rodando. Não. Então a gente já pode vir aqui agora e dar um Docker Compose app -d. Pronto. Banco de dados rodando. Se eu quero ver os logs, posso dar um logs e posso passar um -t, um -f no final, que é um follow, né? Ele vai ficar ouvindo os logs enquanto houverem logs. E aí eu preciso ver se database system is ready to accept connections. Isso aqui diz que meu banco de dados está pronto para aceitar conexões. E aí eu já posso rodar os comandos do Prisma para subir a minha tabela para dentro do banco. Então eu vou rodar Prisma migrate dev. Ele vai pedir um nome para minha migration, que é basicamente o nome para o arquivo que tem o statement, né? O create, table e tudo mais. Então aqui eu vou falar, aqui eu fiz um create... files, né, que é o nome da minha tabela. E perfeito, já criou o arquivo de migration e também já rodou a migration no meu banco de dados. Então o meu banco de dados agora já está com essa tabela, já mostro para vocês. E aqui está meu arquivo de migration, que nada mais é do que um create table, né? E aí eu posso rodar o PN Prisma Studio para ele abrir um visualizador do banco de dados. E aí o que eu posso ver, ó, que eu tenho minha única tabela, file. E aí ela tem o campo ID, name e created at. Por padrão, o Prisma ele usa os campos e nomes de tabela, tudo nesse padrão de camel case. Se você quiser mudar para um kebab case, por exemplo, né, usar underline, você pode usar o map. Então, se eu quisesse mudar o nome dessa tabela, eu poderia botar aqui map, chamar ela de files, e aí o nome dessa coluna, map, chamar ela de created at. E aí eu mudo, digamos, o nome das colunas do banco de dados. Não vou fazer aqui agora, não tem tanta necessidade. Eu acho que o casing é muito uma questão pessoal, né? Você escolhe o que tiver mais alinhado com os seus gostos, né? E aí aqui agora eu já vou começar criando o meu servidor HTTP. Então eu vou criar uma pastinha HTTP e criar um arquivo server.ts,
que é onde eu vou criar a minha aplicação. Vou começar importando aqui o Fastify. E aí eu vou criar a minha aplicação, Fastify, criar minha única rota, que vai devolver um Hello World, app listen. Aqui eu vou passar a porta, vou usar a porta 3333. Aqui no host eu uso 0.0.0.0. Isso aqui é um hackzinho, porque senão ela não vai funcionar lá no React Native e tudo mais. Mas isso aqui, se não quiser botar, vai funcionar igual para web, tá? Não vai mudar nada. E aí aqui no ponto then, porque isso aqui é uma promise. Quando isso aqui terminar, eu falo http server running. E aí eu gosto de jogar um emojizinho aqui na frente, sei lá. Aí eu salvo isso aqui agora e eu preciso rodar a minha aplicação. Só que, como eu estou usando TypeScript, eu preciso instalar o TypeScript. Preciso instalar também o Types Node, que é, digamos, a integração do TypeScript com o Node. E o TSX, que é o software que eu vou usar para rodar o código. Porque o que acontece é que eu não consigo... Eu preciso ter uma forma... Eu preciso primeiro converter meu código do TypeScript para JavaScript, porque o Node só entende JavaScript. E aí executar o código. O TSX faz isso. Ele converte o código e já executa. Então é digamos, duas ferramentas em uma. E aí aqui agora no meu package.json eu vou criar um script de dev que ele vai executar tsx watch src http server.ts. Watch para ele ficar observando, sempre que houverem alterações, ele já executa isso de novo. Então eu posso rodar o pnpm run dev e a gente vai ver http server running. E aí se eu quero testar que meu servidor realmente está funcionando, eu posso fazer uma requisição na porta 3333 e a gente vai ver o Hello World ali que a gente colocou dentro da nossa única rota, que é uma rota get, sem endereço qualquer. E aí para fazer essa requisição eu usei o httpy, que eu não sei se vocês conhecem, mas o httpy é uma ferramenta que permite a gente fazer requisições HTTP tanto pelo terminal, e ele tem uma versão desktop também. Eu acabo não utilizando, eu uso mais a versão via terminal. Se eu precisar criar, digamos, uma documentação de todas as requisições que eu tenho na minha aplicação, aí nesse caso eu uso uma extensão chamada REST Client, né? Então uma extensão que eu posso criar um arquivo aqui, por exemplo, client.http. E aí quando ele identifica que a extensão é HTTP, eu posso vir aqui e falar, olha, eu quero criar uma requisição, localhost 3333, e aí eu dou um send request aqui dentro. Tem que botar HTTP. Quando eu dou um send request aqui dentro, ele mostra o resultado aqui na direita. E aí eu posso dar um nome para essa requisição, usando assim... Cara, tem um monte de coisinha, mas aqui eu não vou entrar muito no mérito, porque eu não vou estar utilizando, são só duas rotas, então é mais facinho. A gente vai ter que fazer novos uploads e visualizar esses uploads. Então, vamos começar com a rota mais importante da nossa aplicação, que é a parte de upload. E na parte de upload, como eu falei antes, para quem não estava, a gente não vai usar uma estratégia de upload convencional, que seria o quê? O front-end da aplicação envia o arquivo para o meu back-end e o back-end determina para onde que esse arquivo vai. Então, digamos, o back-end é o centro que diz para onde que ele reencaminha, né? Então o front encaminha, sei lá, 1 GB de arquivo para o back pega esse 1 GB e manda para um Amazon S3 ou um Cloudflare R2. A gente não vai usar isso. A gente vai fazer o front, a gente vai permitir que o front faça upload de arquivos diretamente para o storage, que é o Cloudflare R2, semelhante ao Amazon S3. Só que para ele poder, para o front-end, poder acessar o meu storage de forma gratuita, de forma segura, eu preciso ter algum mecanismo de segurança. E para isso a gente vai utilizar um conceito chamado de Pre-Signed URLs, que são URLs pré-assinadas, ou seja, URLs que eles já que possuem um token de autenticação dentro da própria URL. Ou seja, o front só vai conseguir fazer upload para o meu storage diretamente se ele tiver esse token na URL. Ou seja, o back-end vai criar esse token. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu preciso conectar com a API da Cloudflare. Então, eu vou criar aqui um lib cloudflare.ts e eu já deixei anotado aqui no meu README um snippetzinho para a gente fazer conexão com a API da Cloudflare. Então, basicamente, eu vou precisar instalar no meu servidor a SDK da Amazon. Como eu falei, a Cloudflare usa a mesma SDK da Amazon, então a gente vai usar exatamente o mesmo pacote. E eu preciso também
ler as minhas variáveis ambiente. O Node, ele tá lendo a partir da versão 20.6, automaticamente as variáveis ambiente, mas antes eu preciso testar isso, né? Então o que eu vou fazer aqui? Aqui dentro do meu servidor, eu vou dar um console log process.env. Ele mostrou um monte de variáveis ambiente aqui. Deixa eu pegar uma variável ambiente que eu tenho lá dentro, que eu sei que eu tenho, que é a database URL. Quero ver se a database URL tá chegando aqui, ó. Não tá chegando. Por quê? Porque no script do Node, se eu não me engano, nós temos que passar qual que é o env file. Então eu passo assim e passo assim, se eu não me engano. --envfile.env. Se eu não me engano, é isso, tá? Então deixa eu rodar de novo aqui. Show! Já funcionou. Veja que somente com isso aqui, ó, ele já retornou pra gente a URL de conexão com o banco de dados. Ou seja, ele já está conseguindo ler o meu arquivo .env, só que isso funciona somente na versão do Node 20.6 para frente. Se eu não me engano, é essa versão. E aí, isso é importante para a gente acessar as nossas variáveis ambiente aqui dentro da configuração do Cloudflare. Só que uma das coisas que é muito comum é, às vezes, a gente passar um projeto para um dev do nosso time, esse dev executar o projeto, e ele só descobrir que está faltando uma variável ambiente ali de um serviço na hora que ele for testar uma feature específica dentro do nosso sistema. Então ele vai lá, por exemplo, se cadastra no sistema e vai lá e vê um erro porque não tem a variável ambiente lá de envio de e-mail lá, por exemplo, sei lá, alguma coisa parecida. Então, o que eu gosto geralmente de fazer? Eu crio um arquivo env.ts que ele vai validar que as variáveis que a gente precisa para o nosso back-end funcionar estão presentes ali no nosso .env antes de qualquer coisa. E como que eu faço isso? Eu uso o Zod. O Zod que é uma ferramenta que permite a gente validar e transformar dados, né, de um formato para outro. E aí como é que ele funciona? Eu vou importar Z de dentro de Zod e aí eu vou criar algo que a gente chama de esquema. O esquema é uma representação de uma estrutura de dados. No Zod, como é que a gente faz isso? As minhas variáveis ambiente, elas chegam dentro do process.env como um objeto. E aí dentro desse process.env tem um objeto com todas as variáveis ambiente da minha aplicação. Então, eu vou falar que eu espero que as minhas variáveis ambiente sejam um objeto. Dentro desse objeto eu tenha a database URL, que é uma string e também é uma URL de conexão com o banco de dados, e eu preciso validar que essas outras 3 variáveis ambiente aqui em cima estão disponíveis no meu ambiente. É igual o Yup, igual o Joy, igual o Valibot, igual o Typebox, existem várias alternativas ao Zod, tá? E aí, eu vou pegar aqui então Cloudflare Endpoint, ele também é uma string, também é uma URL. Cloudflare Access Key ID, esse aqui é só uma string, ele não tem um formato específico, é um monte de letra e número. E o Secret Key também, Secret Access Key também é uma string. Então, dessa forma, agora eu vou exportar daqui de dentro uma variável env igual envschema.parse process.env. O que esse código aqui está fazendo? Eu estou pegando o process.env, que é onde estão minhas variáveis ambiente, e eu estou validando, esse parse faz uma validação se esta variável está seguindo este formato aqui. Se não, ele já vai dar erro, não vai deixar nem o código continuar. Se deu tudo certo, então eu vou exportar daqui de dentro uma variável chamada env. E aí, até respondendo a pergunta do Vinícius, por que você começou a utilizar Zod? Porque o Zod, ele é altamente integrado ao TypeScript. Por quê? A partir do momento que eu fiz um parse e daqui para baixo, vocês concordam comigo que o código que tiver daqui para baixo, ele só vai executar se as minhas variáveis ambiente estiverem seguindo exatamente esse mesmo formato. Ou seja, se esse código aqui só vai executar se as variáveis ambiente existirem, então quer dizer que dentro desse meu env eu tenho as variáveis ambiente. Então veja que eu já tenho toda o IntelliSense para essas variáveis ambiente aqui dentro. Isso aqui é muito legal, né? Então o Zod, ele tem essa integração com o TypeScript muito grande e isso permite a gente ter uma inteligência maior na hora de escrever o código. E agora lá dentro da minha conexão com o Cloudflare, eu vou importar esse meu arquivo env que eu acabei de criar. Então eu vou importar de dentro de ..env o meu env, que são as minhas variáveis ambiente. E aqui veja que as variáveis estão com o nome um pouquinho diferente, então eu vou substituir elas aqui dentro. E pronto, conexão com o R2 pronta aqui na minha aplicação. E agora, o que a gente vai fazer?
eu vou criar uma rota aqui na minha aplicação, chamada de uploads. Ela vai ser uma rota do tipo post, porque eu estou querendo criar um novo upload, né? Fazer upload de um novo arquivo, por isso eu vou utilizar post aqui dentro. Essa rota, o que ela vai receber? Ela vai receber praticamente, somente, nada. Ela vai devolver uma URL assinada para o front-end conseguir fazer upload direto para dentro do meu storage, que aqui é o Cloudflare R2, mas poderia ser o Amazon S3 também. Então aqui eu já deixei salvo no meu README um snippet também, que gera esta URL assinada, e a gente vai ver como é que isso funciona. Depois a gente separa a nossa aplicação em mais arquivos, tá? Por enquanto, vamos deixar tudo num arquivo só. Primeira coisa, a gente vai começar importando esse get signed URL de dentro da SDK da Amazon. Client S3, ou melhor, esse aqui não, a gente vai importar o put object command. Nós vamos importar também o R2, que é a conexão com a Cloudflare lá. E nós precisamos também desse método getSignedURL. Só que esse método getSignedURL, ele vem de um outro pacote, que é esse pacote aqui, ó, AWS SDK S3 Request Presigner. Então a gente vai instalar esse pacote aqui dentro da nossa aplicação. E eu já vou mostrar para vocês como é que funciona. Vou importar ele aqui agora, né? Então, import from get signed URL. E aqui eu vou botar um async, porque eu estou usando um await. E aqui agora no final eu vou retornar a minha signed URL, que é a minha URL assinada, tá? E aí, mais uma coisa que é importante aqui. Veja que eu preciso informar para qual bucket eu vou fazer upload, que é qual pasta eu vou fazer upload. Aqui ele tá bucket name, né? Lembra que eu criei um bucket lá no Cloudflare, né? Então aqui dentro, ó, se eu voltar lá na minha conta do Cloudflare, aqui dentro, ó, eu tenho Rabbit Hole Dev, que é aqui para dentro que eu quero fazer upload. Então eu importo, pego o nome aqui, ó, e jogo aqui. Outra coisa importante, eu preciso especificar aqui o nome do arquivo e o tipo do conteúdo. Como eu tô só testando se ele vai gerar essa URL, eu não vou colocar nada aqui, eu vou deixar, digamos, algo de exemplo, assim, pode deixar um MP4, tá? Porque eu não vou usar essa URL mesmo. Então salvo aqui agora e bora testar se está funcionando. Então agora, o que eu vou fazer? Vou fazer uma requisição post para dentro da rota uploads. Vou dar um enter e veja o que ele me devolveu. Uma URL. Essa URL aqui, é muito importante a gente olhar para essa estrutura dessa URL, porque tem algo muito importante aqui nela. Eu vou separar cada parâmetro aqui, ó, para ser mais fácil. Que é esse parâmetro aqui, ó. XAMZ Credential. Tá vendo que eu tenho um token aqui dentro? Esse token, ele funciona como se fosse um JWT. Não é, mas é como se fosse isso. Ele é um token que ele vai na própria URL. Ou seja, quando o front-end fizer uma requisição para Cloudflare tentando fazer o upload do arquivo para esta URL, a Cloudflare vai ver, opa, essa URL é válida, porque ela foi gerada a partir de um back-end que tem acesso às credenciais da Cloudflare, o Access Key e o Secret Key, certo? Só que a gente coloca uma data de expiração nessa URL, ou seja, ela só dura 10 minutos. Aqui eu poderia até diminuir. Se essa URL for utilizada após esses 10 minutos, aquele token não é mais válido. Assim como a gente tem no JWT da vida, que a gente faz autenticação para aplicações web. Ou seja, aquele token para de funcionar e não dá mais para utilizar ele. Ou seja, o front pode fazer upload para Cloudflare de maneira segura, sem eu jogar fora banda desnecessariamente. Porque o meu front não precisa passar, por exemplo, um arquivo de 1 GB para o meu servidor, para depois o meu servidor fazer lá para a Cloudflare. Ou seja, eu tenho que gastar 1 GB de upload e o meu front gasta também o meu back 1 GB de upload para dentro da Cloudflare. Eu posso só direto para a Cloudflare utilizando essa estratégia. E aqui como é que funciona basicamente esse código, né? Aqui dentro da Cloudflare, da SDK da AWS, que a gente está usando para se comunicar com a Cloudflare,
eu tenho vários tipos de comandos. Comandos são operações que eu posso fazer com o arquivo. Eu posso ler um arquivo, eu posso listar todos os arquivos de uma pasta, eu posso criar um arquivo, eu posso atualizar um arquivo. O put, ele é upload de arquivo. O nome é um pouco estranho, sim, só que o put significa upload de um novo arquivo. Então eu tenho um comando só para upload de arquivo. E aí, esse getSignedURL, ele pode ser usado para qualquer comando. Então eu posso assinar uma URL, não só para upload de um arquivo, mas também para leitura de um arquivo, por exemplo. Beleza, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu não quero que o nome do arquivo e o content type aqui sejam fixos, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o request, que são os dados que vêm na requisição, e eu vou utilizar o ZOD aqui para validar essa entrada de dados. Então eu vou botar aqui, vou criar aqui o meu upload body schema, e eu vou falar que dentro do corpo da requisição eu quero que venha o nome do arquivo, que é uma string, tem que ter no mínimo um caractere, e eu quero que venha o content type do arquivo. Aí eu posso falar que o content type é uma string e precisa seguir este formato aqui. Na verdade, isso aqui não pode ter na frente, né? Precisa terminar dessa forma. Aí eu posso testar aqui a regex image/png. Não. Pera aí, vou botar aqui, aqui, aqui. Aí, vídeo MP4. É que só valida uma, né? Eu posso botar um G no final, que dele pega mais de uma pra ser mais fácil. Ó, aqui não pega, esse aqui não pega. Então tá bom. Vou tirar o G aqui. Agora eu vou validar, então const é igual a upload body schema parse request.body, né? Então ele vai fazer a validação para ver se o corpo da requisição tem esses dados. Se tiver, ele vai me retornar os dados. E aí os dados já estão tipados aqui, ó, string. E eu vou usar esses dados aqui embaixo. O que pode acontecer, né? O nome do arquivo ele pode acabar vindo com repetido. Se a pessoa fizer upload de 2 arquivos com o mesmo nome, um vai substituir o outro. Eu não quero isso, né? Então, no nome do arquivo, eu vou adicionar algo que seja único. Então, eu vou usar aqui um random. Eu vou usar um random UID, pode ser. Então, eu vou importar aqui, ó, de dentro de node crypto random UID. E vou fazer um concat no nome do arquivo. Na verdade, vou fazer um concat em um traço e aí o nome do arquivo, para ficar dividindo. E aí eu vou usar a file key aqui no nome. Beleza? Nossa rota aqui no back-end para upload de novos arquivos, ela tá finalizada em partes. Por quê? Falta eu salvar no banco de dados, né? E aí vamos lá, como a gente está fazendo tudo em um arquivo só aqui mesmo, eu vou importar de Prisma Client e fazer minha conexão com o banco. Pronto, conexão já está feita. E agora aqui embaixo eu vou inserir na tabela file um arquivo onde o nome vai ser eu acho que no banco eu vou ter uma coluna para o nome e uma coluna para key. A key é como se fosse, digamos, o nome que eu salvei no storage. Eu não vou usar apenas o name, porque se eu quiser mostrar depois esses arquivos, o name ele vai acabar estando com esse ID que eu botei junto aqui, vai ficar bem esquisito. Então eu vou deixar 2 colunas separadas. Vou aproveitar que eu tenho o content type aqui também e vou salvar isso no banco também. Então vou botar aqui, ó, content type. Aí vou rodar aqui
o migrate dev. Add key and content type to files. Pronto. E agora aqui eu já tenho as novas colunas, ó. Opa, dá um restart TS server. Tá aqui. Então, o nome do arquivo é o que está vindo do corpo aqui da requisição. Content type também. Aqui é o file key que eu criei aqui em cima. O resto é gerado automaticamente, que é o ID e o created at. Fechou? Vamos testar mais uma vez a nossa rota. Então, vou rodar aqui, só que agora eu preciso enviar dados para ela, né? E se eu não me engano, para eu enviar dados, é só usar o igual. Então, por exemplo, o nome do arquivo, teste.mp4, espaço, o content type, que é igual a vídeo/mp4. Deixa eu botar aspas duplas, porque tem uma barra no meio. Show! Veja que já gerou certinho nossa URL de upload. E teoricamente já salvou no banco. Então, deixa eu abrir o Prisma Studio. Tá ali. Já salvou no banco. Já salvou aqui também. Tá, a gente criou uma URL de upload. E agora, vamos testar o upload lá para dentro do Cloudflare. E aí deixa eu ver se aqui no meu histórico do meu terminal, eu tenho um histórico fazendo upload de um arquivo para dentro do Cloudflare. A minha URL é que ela começa com... HTTPS... Tá. HTTPS... Acho que eu não vou ter aqui. Mas eu acho que eu tenho alguma coisa de arquivo aqui, ó. Ó, vamos... Eu tenho Vamos tentar fazer um upload. Então vamos aqui, a gente gerou essa URL, ela tá válida por 10 minutos. Vou copiar ela aqui. Vou trocar o método aqui pra... put. Vou colocar o URL aqui. E aqui eu vou selecionar o arquivo. Esse arquivo tá lá... Vou pegar um vídeo qualquer que eu tenho aqui. Vou pegar essa aqui, a aula do Ignite. Deixa eu pegar essa aula, vou botar aqui dentro do meu projeto. Twitch. Aqui, ó. Então vou trocar o nome dela para aula. E aí... eu tô na pasta errada aqui. Deixa eu acessar aqui a pasta certa. Rodar o comando. E agora o nome aula.mp4, né? Isso. Dá um Enter. Pronto. E aí eu vou lá no meu bucket. Dou um F5. E tá lá meu arquivo. Olha que facilidade, meus amigos. Só que tá vendo que o type aqui foi errado? Porque quando eu faço o upload, eu tenho que informar o content type também. HTTP header. Deixa eu pegar aqui. Acho que isso aqui dá pra usar EA, né? Oh, meu Deus do céu, o que eu fiz? HTTP set header. Com 2 pontos, tá. Então aqui, ó, vamos gerar uma nova URL de upload. Vamos copiar a URL. Vamos no terminal. Fazer a mesma coisa. E agora, aqui no final, eu vou botar content type, 2 pontos, vídeo/mp4. Então veja que eu botei o header aqui, né? Pra ele saber qual que é o tipo do arquivo. Vamos ver se deu certo agora. Dá um refresh. Tá lá, ó, vídeo mp4. Bem melhor, né? Agora que a gente já criou a funcionalidade de upload, vamos para a funcionalidade de download,
utilizando a mesma estratégia, né? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vou criar uma rota, /uploads, aqui uma coisa que eu vou fazer. A gente está salvando esse arquivo aqui ó, no banco, na hora do upload. Só que o que eu vou fazer? Eu vou retornar, além da URL assinada para o front-end, o ID do arquivo. Porque assim, o front-end, eu posso pegar esse ID, né? Para usar na URL de compartilhamento. Então agora, ó, quando eu fizer upload de um arquivo, ele retorna, além da URL assinada, retorna o ID do arquivo, tá vendo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu banco, vou pegar... É tudo igual. Cara, eu vou fazer o seguinte, apaga tudo. Aqui também, deixa eu apagar tudo. Tá. Gera. Copia a URL. Vai no terminal. Oh, beleza. Vamos botar o URL aqui. Fazer upload do arquivo. Pronto. Agora, eu vou usar este ID aqui para acessar o arquivo. Então, o front-end vai fazer uma requisição para uploads /ID do arquivo. E aí o que eu vou fazer? Vou começar a get file params schema. Vou começar validando que o ID está vindo na requisição. Ele é um CUID, né? Então eu posso botar dessa forma aqui. Eu acho que o Prisma usa CUID na versão 1. Acho que sim. Aí eu pego o ID de dentro de get file params schema, parse para validar request.params, né? Então eu estou validando que o ID está vindo aqui na URL mesmo e está seguindo esse formato aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou buscar o meu arquivo do banco de dados. Find unique. Vou até dar um find unique or throw aqui, para eu não ter que lidar com erros agora. Where ID. E agora, dentro desse file, eu tenho acesso aqui, que é como que o arquivo foi salvo. E aí eu vou fazer mais ou menos uma operação parecida com esta aqui, para download, né? Então eu vou fazer um get signed URL, mas agora ao invés de usar um put object command, que é para criar um novo arquivo, eu vou usar um get object command, se eu não me engano. Bom, vamos testar. Aí aqui eu passo a file.key. O que mais que eu posso passar aqui? Tá. E aí eu vou retornar a signed URL para ver o que está vindo aqui. Então eu vou copiar esse ID aqui. E agora eu vou fazer uma requisição get. Na rota uploads /meu ID. Veio uma URL. Se eu acessar essa URL no navegador... Haha! Não deu. Por que eu tô feliz que não deu certo? Não veio o vídeo. Eu mó feliz e o negócio não... Deixa eu tentar fazer download desse arquivo. Pela UI do Cloudflare. Ver se vai funcionar. Eu vou fazer upload desse arquivo direto da minha máquina. Pra ver como que ele fica diferente ali. Se ele fica, né?
Exatamente igual. Não, se eu baixar vai dar certo. Ó. Então se baixou e deu certo, o problema é no upload, né? Já sei o que vou fazer. Vou criar um projeto Vite dentro do meu projeto backend. Vou botar web. Better by myself. Vou fazer mais fácil pra isso, né? Ah, velho, mas eu também sou... Agora eu acho que vai dar erro, porque eu já usei o URL. É. Ah, e vai dar erro de cores, óbvio, né? Porque lá na Cloudflare... Que agora, como eu tô fazendo upload do front-end, eu preciso configurar cores do meu bucket. Mas eu vou copiar de um outro bucket que eu tenho aqui, ó.
Que ele é só para desenvolvimento, né? Então ele tem um CORS aqui para liberar acesso geral ao bucket para todos os métodos e todos os cabeçalhos e origens. Deixa eu gerar uma nova URL de upload, rodar o meu front-end, botar o URL de upload aqui, selecionar, esperar o upload. Deu o upload certo. Tá. Vamos lá no bucket. Deixa eu ver se deu boa aqui. Tá. Qual que foi o último? Esse aqui. Pessoal, agora é a hora da verdade. É a hora. É o momento. Se eu baixar esse arquivo e eu conseguir abrir esse arquivo, podemos comemorar. Ah, não, peraí. Ó, é esse aqui, ó. Já ia abrir o errado, já ia dar errado, ó. Porque olha pelo horário aqui. Esse aqui foi o que eu fiz agora. É esse.